você está dizendo, Deus, cala a boca. Você pode até ignorar Deus, mas não ignora a falta de sentido, a falta de propósito, o vazio existencial. Eu tô aqui para falar de um Deus que tem o formato daquilo que te falta. Meu nome é Kelvin e eu fui encontrado por Deus. Desde então, nunca mais consegui viver para mim mesmo, nunca mais consegui pecar gostoso, porque eu fui selado pelo Espírito. Que coisa gloriosa. E agora eu quero falar com você que também cansou dessa vida de ser um evangélico bonitinho, quadrado, que só repete o que o pastor fala no domingo, mas decidiu pensar de uma forma diferente da perspectiva bíblica com base na revelação de quem Cristo é. Além disso, sou marido da Julie, pai da Melissa, tudo isso com 22 anos. E eu acredito que você pode acertar em tudo na vida, mas se você errar na família, então você errou em tudo. Por isso hoje eu busco acertar na minha família, por isso que eu quis começar isso cedo, quis cumprir o propósito que Deus tem para um povo, não só para mim, porque não é sobre mim, mas é sobre o que ele vai fazer através de pessoas. Tudo termina em pessoas. Por isso que o mundo não começou com uma conferência, não começou com um show gospel, mas começou com uma família. Se eu acertar na família, eu acerto em tudo. Eu também tenho meu lado musical, que algumas pessoas me conhecem por conta dos covers que eu fazia no Instagram. Dentro de mim havia um incômodo de não ser só conhecido como o cara do cover, mas trazer para vocês uma nova perspectiva daquilo que eu tenho vivido como um cristão, como um jovem também, como pai e marido. Deus me leva para um outro lado, que é compartilhar, repartir um pão com vocês, o pão que ele tem me dado a cada dia. Todo excesso gera uma falta. Você já se encontrou nesse momento onde você entra em crise por sentir que falta algo, mesmo tudo indo bem? É impossível que o ser humano em algum momento não tenha passado por isso. E o orgulho não nos faz admitir que essa falta tem um nome, que esse vazio tem um nome. Vamos falar sobre isso sem religiosidade, sem a gente querer ser um cristão bonitinho e que não admite falhas e está sempre tentando provar que a gente tem um bom testemunho. Se você conversar com qualquer pessoa, seja rico, pobre, branco, pardo, seja lá quem for, todos chegam em um determinado momento que vão entrar nesse pensamento de que falta alguma coisa. Tem pessoas que chegam no topo e falam, cara, tá faltando alguma coisa, eu não estou satisfeito. Por que somos assim? Você já percebeu que na nossa geração as pessoas nunca tiveram tantas opções, mesmo assim parece que elas estão perdidas? É notificação para tudo, vídeo para tudo, dopamina o tempo inteiro. Uma das maiores formas de tortura dos nossos dias se chama silêncio. Esse é o problema, ninguém está conseguindo ficar sozinho consigo mesmo, com a própria alma. Quem dirá com Deus? Deus ama falar no silêncio, e quando você não consegue ficar em silêncio, você está dizendo, Deus, cala a boca. Deus não vai repartir a sua glória com ninguém. Quando a sua mente está dividida, está sendo preenchida por outras coisas vazias, Deus não vai falar com você. Ah, mas Deus não fala comigo. Como é que Deus vai falar com você se a sua atenção está dividida? Se a sua mente não dá espaço para Deus falar? Então, para Deus falar com você, a sua atenção precisa estar voltada para Ele e em silêncio. O silêncio começou a causar em nós ansiedade, crises, tédio. A gente deu todos esses nomes para o silêncio. Como se o silêncio fosse algo negativo, algo ruim. Tem algo mais profundo, meus amigos. A gente tem sede do que é eterno. A gente tenta saciar essa sede com as coisas que acabam. Tudo nesse mundo é perecível, é passageiro. O vazio não é um problema, o silêncio não é um problema. O silêncio é um lembrete. O único que disse que saciaria a nossa sede foi Jesus. Na Bíblia tem um texto que diz que Deus colocou a eternidade no coração humano, no coração do homem. Ou seja, você pode até ignorar Deus, mas não ignora a falta de sentido, a falta de propósito, o vazio existencial. A sua vida não vai fazer sentido quando você arrumar um novo emprego, quando você arrumar uma namorada, quando você tiver grana na conta, quando você tiver seguidores. Existe um Criador e a sua alma foi feita para Ele. As distrações cansam, os prazeres passam e nada permanece por muito tempo. Mas existe uma presença que quer testificar com o nosso espírito, que quer nos preencher por completo.
para que nos tornemos pessoas satisfeitas no único ser que pode satisfazer a nossa alma, Cristo. Sabe, eu não tô aqui para falar de placa de igreja, eu não tô aqui para falar da vertente teológica que você acredita, ou se você nem tem uma crença em algo. Eu não tô aqui também para falar se você tá indo certinho nos cultos, se você tá cumprindo a sua agenda religiosa. Não, eu tô aqui para falar de um Deus que tem o formato daquilo que te falta. Aí você percebe, quando você encontra ele, você encontra essa presença, você percebe, ops, era isso que me faltava. Amigos, nós sentimos isso, eu sinto isso. Eu quero dizer para você, quando você sentir esse vazio, aquilo que você acha que te falta, não ignora. Esse incômodo tem um nome, é Cristo, nos chamando para viver uma vida em plenitude, satisfeitos nele. Como dizem Salmos, é olhar para ele e não ter frustrações em nosso rosto. É olhar para ele conforme a medida que ele for derramando sobre nós, a medida de satisfação, de amor, de graça, de verdade, a gente vai caminhando plenos, satisfeitos em Deus, com a certeza de que não nos falta nada, ele já nos deu tudo. E ele é tudo. Faz uma coisa simples agora, hoje. Fala com ele, fala do seu jeito, sem fórmula, sem ritual, sem o pastor vendo, sem os irmãos vendo. Aonde você estiver, fala com ele agora e diz: Deus, se esse vazio é o teu espaço, me encontre aqui. Me enche, me encontra aqui, preenche tudo. E nada me faltará, nada pode me separar do teu amor. E veja o que acontece. Eu faço esse desafio para você. E se apenas uma coisa desse vídeo a gente puder entender, é que Deus não preenche só o vazio, ele é o vazio, porque ele é exatamente o que nos falta.